todos os alunos e professores da IBD, Escola Bíblica Dominical. Mais uma lição para estar abençoando as nossas vidas. Lição de número 3 do segundo trimestre. Hoje vamos estar falando sobre a infância de Jesus Cristo. Nós tivemos nossa primeira lição, foi falando sobre o Evangelho de Lucas. A segunda lição foi falando sobre o nascimento de Jesus. E agora vamos falar sobre a infância de Jesus Cristo. Olá, amados. Estamos aqui para aprender mais um pouco, sobre a infância de Jesus Cristo. Como o pastor falou, a gente aprendeu já sobre o nascimento. Nós vamos agora aprender sobre o desenvolvimento de Jesus aqui nessa terra. Como é que foi? Será que foi de maneira normal? Ou muitos têm tentado imaginar as formas com que Jesus viveu nesse mundo pela sua infância? A Bíblia nos esconde isso. Mas nós vamos passar para vocês como foi essa infância de Jesus. Não porque sabemos mais do que a Bíblia, não podemos acrescentar, mas nós vamos falar de uma forma natural do homem, porque ele veio para ser 100% homem. Bom, nós temos uma lacuna muito grande concernente à infância de Jesus Cristo. Lucas e Mateus são os dois evangelistas que vai falar sobre o nascimento e algumas coisas concernentes à infância de Jesus. Mas nós temos do nascimento até Jesus chegar no templo uns 10 a 12 anos sem ter muitas informações concernentes ao que ele fez, como foi a sua vivência, o que falou, como foi o seu crescimento. E dos 12 anos depois do templo até os 30 anos, quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, nós temos outra lacuna. Então, no século I, II e III, muitas pessoas ficam curiosas e se indagando à procura de informações concernentes aos dois períodos de Jesus que a Bíblia não informa com clareza ou não tem umas informações muito grandes concernentes a isso. Aí surgiram os 140 livros apócrifos, que são livros ocultos que contam informações concernentes à vida de Jesus na sua infância. Livros esses que nós temos que excluir, livros esses que eu nem me dediquei a estudar, apenas peguei alguns resumos de alguns e vi que são histórias falsas e até mesmo imaginárias, ilusórias, concernentes à vida de Jesus. Exatamente. E a Bíblia nos esconde em relação à infância de Jesus, não porque ela está escondendo. Não teria necessidade do comentarista falar sobre a infância de Jesus. Não teria necessidade da Bíblia relatar isso. Até porque a infância dele foi totalmente normal. Concernente à infância de uma criança, todos nós sabemos como é esse desenvolvimento. Então não teria necessidade nenhuma da Bíblia relatar isso. Nós vamos trazer essa informação a partir da sua cultura, a partir da sua religião, a partir de tudo o que ele passou no meio dos seus familiares. Nós vamos trazer essa informação, não que a Bíblia relata algo surpreendente sobre Jesus. Até porque, quando ele vai relatar algo que Jesus fez surpreendente, foi aos 12 anos. Ao resto, foi totalmente normal. E dentro desses 140 livros, eu percebi que tem 8 livros ali que falam sobre a infância de Jesus. São livros apócrifos de uma seita herege chamada Gnóstico, que trouxe algumas informações sem base bíblica nenhuma concernente à vida, à infância de Jesus. Então, irmãos, as únicas fontes que nós temos confiáveis é a palavra de Deus, no livro de Lucas e no livro de Mateus. Lembrando que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então, nós temos duas linhas de raciocínio dentro dos livros apócrifos, dos livros hereges e dentro da Sagrada Escritura, onde alguns tentam humanizar Jesus e outros tentam colocar Jesus como com superpoderes, tirando a humanidade de Jesus. Mas o que a Bíblia nos informa é que ele foi 100% homem e também 100% Deus. E já que a Bíblia não nos relata essas informações sobre a infância de Jesus, como que nós sabemos que a sua infância foi totalmente normal? A palavra de Deus nos relata que o Senhor, ele se esvaziou de si mesmo, ele se esvaziou da sua glória para que ele pudesse tomar a forma de homem, para que ele pudesse se encarnar como homem. Então ele se esvaziou de toda a sua glória, ou seja, ele se tornou homem, ser humano como a gente, homem normal como a gente. Então essa é uma das provas com que ele viveu uma vida
normal, né, aqui juntamente com a gente. Até porque, né, o mistério de Deus, ou o projeto de Deus, era vir à Terra e passar as mesmas provações, as mesmas dificuldades, os mesmos desafios que o ser humano tenha. Ele quis conhecer e provar também, né, das nossas lutas, das nossas dificuldades, e mostrar para nós que, assim como ele foi perfeito na sua caminhada e venceu todas as aflições e todas as dificuldades, cresceu dessa maneira, nós também podemos crescer perfeitamente na presença de Deus. Bom, então na lição de hoje nós vamos aprender conhecer como se deu o crescimento social de Jesus, como se deu a sua sociabilização, mostrar que Jesus cresceu fisicamente, como todos nós, saber como se deu o desenvolvimento cognitivo de Jesus e aprender como se deu o desenvolvimento espiritual de Jesus. Bom, como não temos muitas informações a respeito da infância de Jesus, os evangelhos são as únicas fontes confiáveis, como o nosso pastor falou. O Evangelho de Lucas nos mostra que, como homem perfeito, ele experimentou um desenvolvimento saudável como qualquer criança de sua idade. Temos uma grande diferença. Ele era totalmente igual a nós. Ele era ser humano como nós, só que tinha uma diferença. Ele era sem mácula, sem pecado, sem mancha. Ele veio ao mundo como ser humano, mas ele não carregava o pecado que nós carregamos. A criança, quando ela nasce totalmente inocente, exatamente, sem culpa, né? Só que ela carrega aquele pecado dos nossos pais, né? Na fé, Adão e Eva. E Jesus não, ele veio, mas ele veio totalmente sem pecado. Ele veio limpo, sem pecado, sem mácula. Então, a diferença entre os meninos da sua época é que ele não tinha pecado. Lucas registra um incidente na infância do menino Jesus. Por meio desse incidente, podemos ver que aos 12 anos, somente aos 12 anos, que ele relata que ele tinha plena consciência da sua relação com o Pai acerca da sua chamada. Então, até os 12 anos, ele viveu, cresceu, desenvolveu como uma criança plenamente normal. Tanto que sua mãe lhe ensinou todos os passos, ele aprendeu todas as fases, ele aprendeu o momento certo das coisas, aprendeu a falar, aprendeu a andar, a comer, né? Então ele não tinha essa convicção da sua intimidade com o Pai, né? Da sua chamada, ele não tinha essa convicção. Ele passou até a partir dos 12 anos que ele começou a aprender sobre a lei, né? Ele começou a aprender sobre as escrituras. Ali veio sobre ele essa consciência que ele tinha em relação ao Pai e acerca da sua chamada. Bom, então aí já nos mostra, irmãos, que Jesus foi uma criança normal, como qualquer outra criança. Maria gerou os 9 meses. Nós sabemos que quando foi dar à luz foi em Belém, ali colocou uma manjedoura, porque não tinha local na estalagem. Nós sabemos que ao 8º dia ele foi circuncidado. Nós sabemos que ao 33 ou 40 dia da purificação foi levado até o templo, apresentado. Normalmente como a cultura judaica dizia na época para ser feito, porque respeitou a cultura. Então Jesus, como uma criança da sua época, normalmente foi se desenvolvendo, foi crescendo como uma criança normal, como alguns livros apócrifos nos apresenta, ou então como uma criança anormal, vamos dizer assim. Não, Jesus ele cresceu tranquilamente como qualquer criança. E nos fala também que ele cresceu física, social, psicológica e espiritualmente. Então essas dimensões deixou ele rico de aprendizado e tem passado esse aprendizado para todos nós, porque ele cresceu em uma sabedoria, como se diz, completa. Então ele teve um desenvolvimento completo, de um ser humano completo, né? Lucas nos fala que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Isso nos prova que o projeto de Deus, irmãos, ele é perfeito. Então Jesus, ele foi colocado dentro de uma família que queria tratar dele perfeitamente. Queria instruir ele
dentro da cultura, dentro do ensinamento, e é isso que as famílias têm que aprender, e é isso que as famílias têm que fazer. Guiar sua criança, educar a sua criança, né? Levar a sua criança ao conhecimento da verdade da palavra, como Jesus foi instruído, e por isso que ele tinha aquela convicção aos 12 anos, porque com certeza Maria instruiu na lei judaica e em todos os ensinos religiosos da sua época. E no primeiro tópico a gente vai aprender que Jesus ele cresceu fisicamente, na sua dimensão corpórea. O que é isso? Jesus nasceu, como nós sabemos, um bebê recém-nascido, né? Não tinha dente, não sabia falar, não tinha nenhum... né? Ele era totalmente frágil na sua idade, no seu tamanho, ele era totalmente frágil. Então ele cresceu, ele nasceu e cresceu como qualquer ser humano. Eu não preciso aqui falar as fases de crescimento de uma criança, porque todos nós sabemos. Então foi o que aconteceu. Normalmente, como diz Lucas, capítulo 2, do 40 ao 52, relata isso pra gente. Então, Jesus em tudo era semelhante a nós, como eu disse, mas sem pecado. Tá? Como todo ser humano, ele possuía um corpo físico e ele era totalmente limitado. Limitado a quê? Limitado a tempo, limitado a espaço. Ele tinha um limite de sua idade, ele tinha um limite de espaço, né? E a palavra grega elikia, traduzida em português como estatura, no versículo 52 de Lucas, ocorre 8 vezes. Quer dizer, aqui está falando da sua estatura, está falando que ele cresceu em estatura, em tamanho, né? Então ele foi desenvolvendo segundo a sua idade. Bom, aqui em Lucas 2,40, então, irmãos, nos informa que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, irmãos, muitas das vezes nós, quando vamos estudar a palavra de Deus, ou vamos pregar sobre Jesus, nós só lembramos de Jesus já grande, porque há poucas informações com Jesus criança, Jesus na sua infância. Então a nossa mentalidade muito voltada para Jesus, já fazendo os milagres, depois do batismo ali no Rio Jordão. Mas essa aula vai nos despertar também para a infância de Jesus. Jesus ali como criança, como bebê, crescendo, sendo amamentado, a mãe dele, Maria, cuidando, trocando fralda, dando de mamar, dando banho. E ali Jesus normalmente foi crescendo e se desenvolvendo, né? Cuidando do seu físico, cuidando do seu corpo, da sua alimentação. Como qualquer outra mãe, Maria teve essa preocupação com Jesus. E Jesus, irmão, teve que alimentar, teve que tomar banho, teve que comer para se desenvolver. Com certeza Maria cuidou da alimentação dele, como qualquer mãe preocupada cuida, para que ele possa vir crescer, desenvolver em estatura fisicamente. Jesus foi crescendo e foi se desenvolvendo. E logicamente que toda criança, ela vai para a escola, ela estuda, ela procura ter um ensinamento religioso. Com certeza Maria passava isso para ele. Então por isso que o versículo diz, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Exatamente. O subtópico 2 nos fala isso, que ele tinha esse cuidado com o corpo, né? Por quê? Porque Jesus ele tinha os limites das dimensões corpóreas, ou seja, ele se cansava, né? Ele se cansava. Jesus sabia a importância de que tem um corpo humano e para isso tratava de dar o devido cuidado ao seu corpo. Então, por que nós também não temos esse cuidado? Às vezes nós somos omissos a isso, mas Jesus ele também teve esse cuidado com o seu corpo. Ele procurou o descanso necessário para quê? Para recuperar suas energias. Né? Então ele passou por isso para que pudesse sentir, né, passar por aquilo que nós passamos, provar para nós que nós também podemos cansar, descansar, passar por tudo isso que ele também passou. É verdade. E nós temos alguns versículos que provam, né, que Jesus, irmãos, cansou, descansou, Jesus se recuperava das suas viagens longas. Você quer ver uma prova? É quando você vai para uma vigília e fica a noite todinha. No outro dia, você precisa ter aquele momento de descanso, porque senão o seu corpo físico não vai aguentar. E nós temos em João 4,6 que Jesus ele cansava. Nós temos Marcos 6,31, Jesus descansou. Nós temos em Lucas 8, 22, 23, Jesus adormeceu. Lucas 5, 29, 30, Jesus comeu. Jesus teve sede, João 19, 28. Jesus dormiu, em Mateus 8, 24. Prova que Jesus tinha que parar,
de toda aquela movimentação, que com certeza naquela época era uma movimentação difícil pelo local, né? Nós sabemos que a Judéia, Nazaré e Galiléia é feita de muitas rochas, muitas montanhas, então as caminhadas de Jesus, então com certeza ele descansava, tinha essa preocupação com o repouso, igual você falou, essa preocupação que ele tinha, nós também temos que ter com o nosso corpo físico, para que possamos ter uma boa alimentação, né? Temos cuidado dormir direito, estudar direito, etc. Ele teve essa preocupação, nós também temos que ter. Ou seja, Jesus teve esse crescimento físico normal igual as crianças da sua idade. Ponto. Então tudo isso que a gente falou é para chegar nesse ideal. Entendam, Jesus foi completamente normal na sua idade. Com os garotos da sua idade, como criança ele gostava de brincar, ele brincava. Talvez de carrinho, talvez de algum brinquedo que eles confeccionavam na época, mas ele brincava. Então ele cresceu igual as crianças da sua idade. Os teólogos têm mostrado confuso quanto à precisão do relacionamento entre a humanidade de Jesus e sua divindade. É como o pastor falou, às vezes ninguém enxerga Jesus como um ser humano, e sim sempre como Deus, como divino, como poderoso. Não enxerga o lado humano dele, que ele cansou, que ele chorou, que ele se entristeceu, que ele se irou também, né? Então, como ser humano, nasceu e viveu uma vida totalmente normal. Igual ele falou, teve fome, teve exaustão física, conheceu a rejeição e o sofrimento, gostava de celebrações e de festas, sentiu pena do desamparo, frustração da apatia de seus seguidores, e ele sentiu até ira pela indiferente dos religiosos diante do sofrimento humano. Então, ele era um ser verdadeiro humano, no melhor ideal do sentido da palavra, totalmente humano. Bom, irmãos, então essa dimensão corpórea que Jesus teve, as limitações que ele teve como criança, que nós também temos, ou já tivemos como criança, nos prova a sua humanidade. Ele se humanizou, ele se esvaziou, ele foi humano. As mesmas coisas que você sente, as mesmas frustrações, os mesmos pensamentos. Não foi diferente de Jesus, não. Da mesma forma, irmãos, que você passa por dificuldade, você passa por provações, você passa por luta, Jesus também passou. Mas a Bíblia não fala que ele cresceu perfeitamente. Isso é a diferença dele para nós. Então, nisso, nós entendemos que a vida dele foi tão normal, que quando ele foi, aos 12 anos, ensinar para os mestres, todos eles ficaram surpresos. Porque ninguém esperava que uma criança de 12 anos fizesse algo, fizesse tal coisa. Se ele fosse uma criança igual os apócrifos falam, cheio de milagres, de realizações, aquela coisa extraordinária, ninguém ficaria surpreso com isso. Mas se surpreenderam, porque ele era uma criança de 12 anos. Ele não tinha nenhum relato surpreendente no decorrer da sua infância. Então eles ficaram surpresos ao ver aquele menino super normal querer ensinar as autoridades, querer ensinar os mestres. Bom, vamos para o tópico 2, que tem como título Jesus cresceu socialmente. Jesus e a família. No antigo Israel, do tempo de Jesus, havia uma estrutura familiar consolidada. Os estudiosos observam que a família hebraica obedecia a seguinte estrutura social. Era endógama, que eles casavam-se com parentes. Era patrilinear, que era descendente pai e filho. Patriarcal, poder do pai. Patriolocal, a mãe vai para a casa do marido. Ampliada, reúne os parentes próximos, todo num grupo, ou seja, os parentes moram próximos. E polígena, tem muitas pessoas. A Bíblia fala da família de Jesus dentro desse contexto como homem perfeito. Jesus aprendeu a viver em família. Então ele nos ensina também a viver em família. Jesus viveu, cresceu em uma família, inclusive a família hebraica. Ele cresceu e se desenvolveu dentro de uma família hebraica cheia de tradições, cheia de dogmas,
né, cheio de leis. Inclusive, através do judaísmo também, ele seguiu as suas leis. Até porque ele não veio para descumprir essas leis. Ele veio para cumpri-las e nos ensinar também que é possível a gente cumprir todas as leis. E ver como é que é a importância de termos uma família bem equilibrada, bem estruturada, como a família de Jesus da época, né? Você vê que Jesus ele teve pai, Jesus ele teve mãe, Jesus ele teve irmãos, teve irmãs. E a família é a base, irmão, para qualquer ministério. Ainda mais quando uma família é estruturada, uma família é bem instruída na religião, na sociedade. Com certeza Jesus cresceu de uma forma maravilhosa dentro da sociedade, por motivos que a sua família era uma família instruída, era uma família abençoada. Prova disso é que em Lucas 2,51 fala que e desceu com eles e foi para Nazaré, e era o sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Então Jesus era sujeito à sua mãe, ele obedecia, era uma criança obediente, né? Com certeza a mãe ensinava para ele, e mesmo sendo filho de Deus, mesmo Maria sabendo que a criança que foi no ventre dela foi do Espírito Santo gerado, mesmo assim ela tratava Jesus como sendo filho dela, concernente ao ensinamento que passou para a criança, para Jesus, e Jesus obedecia. Isso que é interessante aqui nessa passagem aqui. E como a gente está estudando um menino super normal, um Jesus super normal, a sua mãe o instruiu. A sua mãe que ensinou as suas primeiras palavras, que ensinou a ética, ensinou o caráter, né? Apesar dele ser, sim, fruto do Espírito Santo, ele veio como uma criança totalmente normal. Então ele veio e aprendeu tudo o que sua mãe lhe instruiu, lhe ensinou. Eu tenho certeza que Maria ensinava para Jesus tudo em relação ao nosso Deus, em relação à sua religião. Até porque as crianças judias, elas têm que ter esse conhecimento. É verdade. E isso prova então como a família, irmãos, é o instrumento mais importante para o desenvolvimento social, caráter, religioso de uma criança. Nós temos então 2 ciclos importantes na vida de uma criança judia. O primeiro ciclo são 5 anos estudando Torá, né? E até os 12 anos ela é instruída na escola rabínica, na sinagoga, com os rabinos, e ali ela vai se aperfeiçoando. Até os 12 anos ela tem que saber o Torá todinho, a língua hebraica, os costumes e algumas outras, vamos dizer assim, ensinamentos são passados para ele até os 12 anos. Depois dos 12 anos, se a criança for uma criança muito inteligente e muito desenvolvida, aí ela vai partir para Jerusalém, para outras faculdades, para assim aprender outros ensinamentos mais avançados. E com certeza Jesus ele tinha uma mente maravilhosa como criança, por isso que nós vemos ele com 12 anos dentro do templo ensinando para os homens ali, porque realmente Jesus, irmãos, tinha como criança, ele foi muito bem instruído, muito bem capacitado, aprendeu bem. E é isso que nossas crianças têm que fazer hoje em dia, aprender, estudar, para ser tão capacitado como Jesus foi quando criança. Por isso que a vida em família ela é fundamental. E ela deve ser respeitada, todos os papéis devem ser respeitados e muito bem seguidos. Porque a família ela continua sendo um instrumento importante na formação do caráter de uma criança. Nós, agora entrando no subtópico 2, nós vamos ver que Jesus, né, ele segue a cultura local, onde ele vivia, ele segue essa cultura. Né? A Bíblia afirma que o verbo se fez carne e habitou entre nós, em João capítulo 1, 14. O vocábulo habitar traduz o verbo grego eskenó e tem o sentido de fazer a sua tenda, ou seja, Deus ele se humanizou e ele fez morada aqui. Ele, além de ser humano, ele fez morada entre nós, ele viveu como nós. Tá? Fazia parte dessa cultura, qual seja o povo, o espaço geográfico, a língua e a família, ou seja, ele morando e vivendo entre nós, a sua cultura o permitia ter o seu próprio dialeto, a sua própria formação, a sua forma de viver, né? A cultura do lugar, tudo ele respeitava.
Prova é que Lucas coloca ele como homem perfeito. Como homem perfeito, irmãos. Dentro da cultura local, Jesus participou dos rituais ali que tinha na sua época. Jesus respeitou a língua, Jesus respeitou a vivência, respeitou a cultura. Cresceu dentro de uma cultura judaica, dentro dos seus costumes, e respeitou e vivenciou isso. Foi escolhido para nascer em um período onde nos fala de uma cultura cheia de religiosidade, uma cultura cheia de rituais, de tradições, e foi dentro dessa cultura que esse menino cresceu, aprendeu, se desenvolveu, e em nenhum momento eu vejo aqui, dentro desse ensinamento, Jesus querendo mudar a cultura local, Jesus querendo colocar outro tipo de coisas. Não, ao contrário. Nós vemos Jesus seguindo as regras, seguindo as normas, seguindo a cultura local e nos ensinando que nós também temos que fazer a mesma coisa. E uma das culturas locais que eu já citei é a patrilinear, né? Onde vem de pai para filho, ou seja, José era carpinteiro, Jesus se formou a carpinteiro. Então Jesus acompanhou a profissão do pai dele, acompanhou a cultura desse lugar, ele aprendeu uma profissão, ele aprendeu as escrituras e aprendeu a profissão, então ele acompanhou a cultura. Ele poderia ter aprendido outra profissão? Poderia, em outras culturas, né? Mas na cultura dele ele teria que acompanhar o pai dele, ele teria que seguir os passos do pai, que era carpinteiro. Isso é o que diz a tradição dos judeus, que o pai tinha que dar uma profissão para o filho. Então, irmão, Jesus, ele respeitou o espaço, respeitou a cultura, respeitou a geografia do seu local. Cresceu ali, irmãos, respeitando e se aperfeiçoando em graça, em sabedoria e em conhecimento. Talvez também, dentro do que você está falando da profissão, pode ser que naquela região estudava também sobre agricultura. Não era só concedente à carpintaria, porque nem todo tempo José estava. Então tinha momentos ali que ele também fazia agricultura. Quem sabe Jesus também não foi um agricultor. Até muitas parábolas dele falam sobre a parte da agricultura, né? Ele nos expõe as ideias dele, as parábolas sobre semeador e etc. E a maneira de falar também, né, de Jesus foi da cultura local também, né? Ele adquiriu um sotaque, como nós conhecemos, cada região tem um sotaque, tem uma forma de falar, então ele tinha a sua forma peculiar de falar, a forma do local, né? A maneira do local ali, da forma que eles falavam, também Jesus aprendeu, porque ele cresceu. Então Jesus crescendo ali, ele adquiriu essa forma, né, de falar, esse sotaque, esse dialeto. Bom, aí nós temos Marcos 6,3, só para deixar bem claro o que a irmã está falando, que ali fala sobre a profissão, né? Quando ele chega ali diante do povo, o povo fica maravilhado pelo ensinamento dele e fala: mas não é esse o filho do carpinteiro José? Não é esse o carpinteiro? Tal, filho de carpinteiro são os seus irmãos Tiago, Simão, João e etc. Não são esses os irmãos deles e as suas irmãs? Então, quer dizer, a profissão bem simples e humilde que ele tinha, muitas pessoas não dariam tanto valor, e nem muito menos hoje. Mas ele demonstrou, irmãos, uma sabedoria extraordinária diante da sua cultura, diante do seu povo. Mas todas as vezes, apesar de Jesus respeitar a cultura, quando a cultura vinha confrontar com a palavra de Deus, Jesus ficava com a palavra. Então hoje, irmãos, se as leis vierem confrontar com a nossa palavra, com a Sagrada Escritura, nós não podemos aceitar. Jesus não aceitava. Então ele nos dá esse ensinamento aqui maravilhoso, né, maravilhoso aqui em Lucas 11, 38 e versículo 39. Aí quando ele era confrontado com o semelhante à cultura, ele ficava com a palavra de Deus. Olha um exemplo aqui em Lucas 11, versículo 38 e versículo 39. Mas o fariseu admirou-se vendo que se não lavava antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora vos, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Então, por fora, aparentemente, estavam limpos, mas por dentro, né, cheio de religiosidade,
cheio de cultura, cheio de tradições, e Jesus então nos ensina que diante das tradições, diante da cultura, ele tem que respeitar, mas desde que não confronte a palavra de Deus. E nós temos um exemplo também quando ele curou no sábado, né? Ele curou em pleno sábado, que era totalmente proibido. Sábado, né? No tempo dos judeus, lá naquela época, era totalmente proibido fazer qualquer coisa. Era uma tradição deles, né? E ele curou. Então ele foi de encontro a essa tradição, foi de encontro a essa cultura. É porque ele desobedeceu? De certa forma, mas não feriu, né, ali a palavra de maneira nenhuma. Ele deixou com que a cultura fosse de encontro à palavra. Ele defendeu a palavra. Na verdade, ele defendeu. Fato é que Jesus estava pronto a confrontar a cultura quando esta contrariava os princípios da palavra de Deus. E nós podemos trazer isso para os nossos dias. Tem certas coisas no nosso meio que tenta ferir a palavra de Deus, que tenta confrontar a palavra de Deus, e nós não podemos aceitar certos dogmas, né, certas culturas que nós não podemos aceitar e trazer para o nosso meio, porque isto vai ferir, né, os nossos princípios, os princípios da palavra de Deus. Jesus vem quebrando as tradições, quebrando a religiosidade e trazendo uma nova realidade para as nossas vidas. Irmãos, eu vou ler aqui o Marcos 6:3, que às vezes eu posso ter... eu acho que eu acrescentei o nome aqui do irmão de Jesus. Não foi João, né? Eu falei João, mas eu queria deixar bem claro aqui qual foram os nomes dos irmãos de Jesus. Logo atrás ali eu falei João. E diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam nele. Então tá aqui, irmãos, os 4 nomes aí dos irmãos de Jesus, e também fala aqui que ele tinha irmãs. Uma família completa de Jesus aqui, em Marcos 6:3. Então, dentro de tudo isso que a gente viu, até meio que repetido falar que Jesus cresceu totalmente normal, que é verdade, né? Crescido ele totalmente normal. Dentro disso, como a gente não tem subsídios bíblicos para falar isso, a gente trouxe através da sua normalidade, da sua cultura, né? Como criança ele cresceu normalmente. Só que existem historiadores que eles tentam imaginar, né, umas histórias que tentam falar da infância de Jesus, tentam falar de uma infância que não existiu. Estão tentando colocar Jesus como algo sobrenatural, tirando toda a humanidade dele, toda a sua infância, na verdade. Com superpoderes. Exatamente. Então, tem histórias imaginativas que começam a ser escritas sobre o início da vida de Jesus. E afirma que ele tinha poderes sobre-humanos. E na verdade não é isso. Ele veio, esvaziou-se da sua glória, tornando-se homem, tendo uma vida totalmente normal. Até porque se existisse alguma coisa sobrenatural, a Bíblia teria relatado. Eu tenho certeza que ela teria relatado. Verdade. Filipenses 2:6-7 fala, né, do esvaziamento dele, veio como humano. E Hebreus 4:15 ainda mais profundo ainda, que fala que humanamente ele se entronizou entre nós e foi igual a nós, seres humanos, aqui na Terra. E esse ponto aí que você está falando é interessante, porque nós observamos que 140 livros apócrifos foram encontrados. Esses 140 livros achados no Egito, dos 148 são voltados para a infância de Jesus. Por exemplo, o Evangelho de Tiago, não foi Tiago que escreveu, mas alguém compilando, imitando Tiago. Também o Evangelho de Tomé, Maria Madalena. E temos também alguns filmes, como até o Código da Vinci, que são narrativas, são histórias fantasiosas que tentam denegrir a imagem de Jesus Cristo na sua infância. E tem em desses livros, tem um livro, né, segundo Tomé, que fala que ele forma passarinhos de barro e traz a vida. Esses passarinhos formam os passarinhos, né, fabrica os passarinhos de barro e ele traz esses passarinhos à vida. E isso brincando na sua infância. Eu já vi também filmes que relatam a infância de Jesus ali com Lázaro. Eu particularmente
particularmente nunca vi isso na Bíblia. A Bíblia não nos relata que ele teve essa amizade, essa infância com Lázaro, aquelas brincadeiras, né, um correndo atrás do outro, aquela coisa toda. Pode ter acontecido? Pode. Não sei, não relata, tá? Não relata a infância de Jesus na Bíblia. Porém, são coisas que eles acrescentam para dar vida ao filme, vida às histórias, e nós temos que ter muito cuidado com isso. Bom, e dentro desses livros, eu não li eles, irmãos, até porque não precisa a gente estar aprofundando nesse assunto. A Bíblia já é bem clara aqui o que as informações que tem de Jesus na sua infância, na sua adolescência e já na sua fase adulta, já é mais que suficiente para nós, né, entendermos e compreendermos como foi a infância e a adolescência de Jesus Cristo. Mas tem pessoas, irmão, que são curiosas, tem pessoas que querem aguçar as informações por causa daquelas duas lacunas que nós temos e quis acrescentar coisas fantasiosas e coisas que jamais vão acontecer e jamais aconteceu na vida de Jesus como na sua infância. Por exemplo, um dos livros, não sei se é o árabe ou se é o livro O Evangelho de Tomé, cita também dizendo que uma certa feita Jesus foi apresentado a 3 professores, matou um e depois trouxe a vida para dizer que mandava ali no pedaço, né, que ele era o bambambam, o rei do pedaço. Diz também um que quando uma criança esbarra no ombro de Jesus, ele fulmina aquela criança na mesma hora, porque ficou com raiva. E outra história também diz que ele subia pela luz do sol que raiava no seu quarto. Também diz que uma criança cai do telhado e os pais colocam a culpa em Jesus. Jesus fica com tanta raiva ali, com 7 anos, 8 anos de idade, que faz com que essa criança volte à vida, chegue e fale o nome. Inclusive o livro cita um nome, eu não lembro como é que é, mas cita o nome da criança e diz: levanta, fulano. E a criança levantou e diz que não foi Jesus que o empurrou. Então, irmãos, são fatos narrados, e tem muito mais histórias que eu não preciso acrescentar aqui, porque são histórias irreais, são histórias que não aconteceu, e nós não podemos acrescentar em nossos púlpitos de forma, de maneira nenhuma, essas histórias desses livros chamados apócrifos, porque são livros hereges, vindas de seitas gnósticas ocultas da nova era para tentar introduzir o anticristo em nosso meio, irmãos. Isso é um perigo quando nós aprofundamos nesse tipo de ensinamento. Bom, irmãos, e também nós temos esse filme, Código da Vinci, que é um filme, irmão, perturbador e totalmente tentando denegrir a imagem de Cristo, colocando ali no filme Jesus como sendo casado com Maria Madalena, dando beijos nela, tem um filho. Quando Jesus é crucificado, Maria Madalena foge com essa criança para uma cidade que hoje é chamada de França. E ali ele começa uma sociedade secreta, né? O filho de Jesus, justamente Maria Madalena. Quer dizer, um filme desse, irmão, né, jamais a gente deve assistir ele, jamais deve, até muitas vezes, divulgar um filme como esse, né? Nós temos que ter muito cuidado, porque a nova era quer implantar um Jesus cruel, um Jesus como criança assassino, psicologicamente perturbado, sem cultura e sem nada. Isso é um perigo. Então vamos ter muito cuidado ao acrescentar esse tipo de coisa nas nossas igrejas. Bom, e no tópico 3, nós vamos falar sobre o crescimento de Jesus psicologicamente. Nós vimos que ele cresceu fisicamente, né? E em família, tal, aquela coisa toda. Agora a gente vai ver sobre o seu crescimento psicologicamente. O texto de Lucas, capítulo 2, 52, nosso pastor vai ler, fala que Jesus crescia em sabedoria. Tá? Crescer em sabedoria é crescer em conhecimento. Então Jesus ele já cresceu no conhecimento da palavra, na sabedoria. Lucas 2,52 diz que e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. É um versículo tremendo, né? Você fala aqui que o crescimento dele abrangeu a sabedoria, logicamente adquirida pelos anos de estudo, né? Quando criança, ali nas escolas rabínicas, pelos sacerdotes. Isso mostra que quando ele estava lá dentro do templo, ele não somente ouvia, mas também ensinava, e os teólogos e os sacerdotes ficavam encantados pelo ensinamento dele. E também que nos fala que a graça de Deus, a estatura e graças para com Deus e os homens. E ele cresceu intelectual e mentalmente. Ele cresceu intelectual e mentalmente
como todos nós, né? Nós temos esse desenvolvimento intelectual. Nós o preenchemos com o aprendizado, nós preenchemos com a sabedoria. Então ele cresceu em sabedoria e assim ele foi desenvolvendo seu intelecto, né? E a sua intelectualidade. E aqui fala que ele se angustiou-se em sua alma. Eu acredito que essa parte, que ele angustiou-se em sua alma, tem muito a ver com o subtópico 2, sobre as suas emoções, né? E o comentarista colocou aqui no tópico da dimensão psicológica de Jesus. Acredito eu que tem a ver com as emoções, né? Vamos continuar aqui dizendo que Lucas ainda diz que Jesus enchia-se de sabedoria. Ele mesmo, então, acredito que enchia-se, ele quer dizer que ele era um garoto que tinha interesse de aprender. Ele era interessado em aprender. Então, ele mesmo buscava a sabedoria. Dentro desse, psicologicamente, né, que nós estamos falando, que Jesus cresceu, é lógico que nós, irmãos, passamos por diversas fases de nossas vidas. E tem momentos que as nossas emoções é colocada à prova. Tem momentos que nós sentimos angustiados, tem momentos que nós sentimos perturbados, preocupados, ansiosos. E muitas vezes até caímos em uma depressão. Quantas pessoas não estão com depressão? Mas Jesus crescia psicologicamente, a sua mente não se deixava voltar para isso. Ele conseguia dominar as suas emoções. Né? Como fala aqui o versículo. Ó. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, né? Lucas 12:50. E com minha angústia até que venha cumprir-se. Até que venha cumprir, quer dizer, uma certa ansiedade para vir cumprir ali o que está sendo falado aqui, mas ele não deixava ser dominado pelas suas emoções. É isso que nós também temos que fazer. Nós temos que crescer psicologicamente para não deixarmos o dia a dia nos sucumbir ou as emoções vir nos tirar o foco, o alvo. Isso. E também, como ele crescia mental e intelectual, ele crescia assimilando a sua vivência humana no dia a dia. Ou seja, tudo aquilo que ele absorvia no seu dia a dia, aquilo era absorvido dentro do seu intelecto. Então ele ia aprendendo a cultura e aprendendo tudo o que ele vivia, ele aprendia, ele assimilava e absorvia, né, aquelas informações. Então, como todo menino judeu de sua época, Jesus tinha o seu intelecto treinado pelo estudo das Sagradas Escrituras. Então, foi onde ele dedicou o seu intelecto nas Sagradas Escrituras. E também fala aqui no subtópico 2 sobre as emoções, né? Até porque está tudo envolvido, né, no psicológico de Jesus. Né? Vamos ver também que ele possuía domínio completo sobre essas emoções, igual você falou. Verdade. E dentro do que nós estamos vendo aqui, desse crescimento, a graça de Deus que era sobre ele é a unção do Espírito Santo o capacitando a desenvolver o seu ministério terreno. E nós precisamos dessa graça que nos instrui, que nos capacita. E quanto mais você tem graça, mais você tem intimidade, mais você tem a presença de Deus na sua vida, mais você vai crescendo. E essa graça que estava sobre a vida de Jesus, com certeza fez com que ele fosse se fortalecendo em espírito, né, mentalmente, e demonstrando para todos que estavam ao seu redor o quanto o poder de Deus era manifestado na vida dele. E o Evangelho também nos mostra que ele não tinha nenhum distúrbio mental e muito menos desajustado emocionalmente. Ele não cedia a pressões, ele não agia movido por suas emoções, ele agia movido por suas convicções, pelo que ele acreditava, pelo que ele pregava, e não pelo que os outros achavam. E quantos de nós não temos esse problema? Nós somos movidos à pressão, nós somos movidos pelo que as pessoas pensam, pelo que as pessoas acham de nós. Né? Nós somos movidos, muitas das vezes, por muita pressão. Nós deixamos isso nos envolver. Também pelo ambiente, né? Se o ambiente ali for um ambiente voltado para a carnalidade, aí muda. Se for para a espiritualidade, vai ser espiritual. For carnal, vai ser carnal, né?
Então muda conforme a fala da pessoa. Se a pessoa está dizendo assim, vamos fazer isso, a pessoa, vamos. Se chegar outra e falar assim, não vamos, ela já muda de ideia. E Jesus não tinha esse problema. É totalmente sem personalidade, né? E Jesus tinha essa personalidade. Mas também Jesus passava horas em oração. Às vezes até mesmo noites inteiras orando na presença de Deus. Não era aquela pessoa que não tinha o que fazer. Era uma pessoa que se dedicava totalmente à leitura da palavra, ao conhecimento da palavra de Deus e às orações. Falava muito com o Pai, né? E isso é um grande exemplo para nós. Às vezes, se tivermos uma mente desocupada, não tivermos muitas das vezes o que fazer, vamos orar. Vamos procurar falar com o Senhor, vamos procurar, né, orar, ler a palavra, vamos preencher esse vazio com algo de Deus, com algo, né, bom para as nossas vidas, edificante, que é muito melhor. E quando você ora, você tem intimidade, com certeza você vai se fortalecer e a sua personalidade vai ser forte. Nós temos na Bíblia Jesus sendo confrontado 2 vezes. O primeiro confronto de Jesus é quando os fariseus chegam para ele e querem indagá-lo e colocaram ele em uma situação pela qual dizia, é lícito dar tributo a César ou não? Ou a Deus? E naquele momento ali Jesus olha para eles falando, sabendo que ele estava armando uma cilada, estou conjecturando aqui, uma cilada para ele, né, porque trouxeram ele aos olhos de todos que estavam ali. Jesus então pede para que eles tirem uma moeda do bolso e pergunta, qual o retrato tem aí? Qual a imagem tem aí? César. Então dá César que é de César e Deus que é de Deus. Então nem isso, eles ficaram maravilhados, porque nem isso conseguiram pegar Jesus, por causa da personalidade dele. E temos uma outra passagem também em João, capítulo 8. Essa é muito conhecida, né, pela presença de Jesus, né? Querendo condenar Jesus ali, se ele apedrejasse que a mulher ia ter algo... Se ele aceitaria o pecado dela. Aceitaria, etc, né? E vê que Jesus teve uma personalidade forte, né? Aonde falou assim, atira a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Escrevendo ali na areia, ali, né? Todas as pessoas saíram, ficou só Jesus e a mulher. Disse, cadê os teus acusadores? Vais não peque mais. Quer dizer, se ele não tivesse personalidade, se não fosse homem de oração, de intimidade, não tivesse graça, irmão, naquele momento ele seria o primeiro a dar uma pedrada ali naquela mulher por causa da tradição da lei. E ele era ali sem pecado, né? Sem ele não tinha pecado nenhum. E olha que sabedoria tremenda. E essa sabedoria ele adquiriu com o passar dos anos. Não foi, ele veio com essa sabedoria porque ele era o tal, ele era Jesus glorioso, não. Ele foi adquirindo essa sabedoria, ele aprendeu e ele desenvolveu essa sabedoria. Então ele tinha um controle total sobre as suas emoções e sobre a sua psique humana. Ou seja, Jesus cresceu na graça quando viveu a vida como ela é. Então o menino Jesus teve um desenvolvimento cognitivo saudável, compatível com cada fase da sua vida. Então a cada fase da sua vida ele viveu a sua vida ali na sua infância completamente normal. Nós sabemos que o judeu, a partir dos 12, 13 anos, ele passa por uma fase, por uma fase muito importante da sua vida, né? Que ele passa de infância para a sua maturidade, ele está sendo amadurecido nessa fase. Nós chamamos de bar mitzvah, onde ele participa de uma cerimônia para dizer que ele já está maduro, que ele já é totalmente, ele não é mais inocente dos seus atos, ele sabe, já tem a sabedoria suficiente, né, da Bíblia, no caso do Torá. Responsável, ele é responsável pelos seus atos, né, como adulto. Então, próprio, irmãos, que até porque, vamos até botar aqui um teste aqui. Se você questionar uma criança, irmãos, de 5 anos, 6 anos, 3 anos de idade, questiona ela para você ver se ela tem convicção daquilo que ela está falando. Não tem, porque uma criança, irmãos, é inocente, ela quer brincar, uma criança ela quer se desenvolver, ela quer crescer, ela quer fazer as coisas de criança. Bom, irmãos, então o que a irmã está falando é bem fácil de nós entendermos. Quando uma criança ela é confrontada concernente à morte e crucificação, se você questionar isso para uma criança, ela jamais vai entender o que você está falando. Então Jesus só vai ter maturidade suficiente para entender a chamada dele, do ministério dele terreno, com os 12 anos de idade. Isso prova que a tradição dos judeus ele seguiu, porque a tradição dizia que ele só era responsável pelos seus atos depois de passar pelo Bar Mitzvah. Como é que é o nome? Bar Mitzvah. Bar Mitzvah.
Então, depois que ele passava por isso aí, irmãos, é que realmente ele tinha o tamanho e a maturidade suficiente pelos seus atos. E o prova é que ele está lá no templo lá e a mãe vai questionar ele, né? Por causa da festa da Páscoa. A mãe volta para Belém, ele está em Nazaré, ele está em Jerusalém. Ele continua em Jerusalém, né, depois da festa da Páscoa. José e Maria ficam preocupados com isso, volta até lá. Quando chega, depois de 3 dias dentro do templo, ensinando e ouvindo e também falando dentro da sinagoga, Maria vai questionar: mas nós estávamos ansiosos, estávamos preocupados, Jesus, com você? O que Jesus fala? Não sabeis vós que eu tenho que fazer a obra do meu Pai? Quer dizer, ali já tinha consciência, maturidade das suas tomadas, convicção, né, do que era o propósito de Deus na vida dele. Bom, vamos para o tópico 4, que Jesus cresceu espiritualmente. Agora, o subtópico 1 diz: crescendo na graça e fortalecendo no espírito. Ou seja, nos 2 textos bíblicos citados por Lucas para se referir ao crescimento de Jesus, o homem perfeito, a palavra graça, ela se destaca. A palavra grega traduzida como graça é charis. Graça é um favor de Deus. Jesus cresceu na graça quando viveu a vida como ela é. Ele aprendeu a viver com as limitações que uma família pobre possuía na Palestina naquele século. Graça é ter consciência de que em meio a tudo isso a vocação e chamada tiveram origem de Deus. E a graça nos leva a meditar, a ler, a estudar. A graça, quando está sobre nossas vidas, nos leva a ter mais intimidade, comunhão, nos leva a ter sabedoria e entendimento. Então Deus derramou sobre o seu Filho, Jesus Cristo, como menino, a graça dele para que ele vinha crescer, né, fisicamente, com muita sabedoria, né, e espiritualmente, irmãos, se fortalecia a cada dia que ia se passando. Mesmo nós não temos relatos bíblicos falando sobre a infância de Jesus, nem depois do batismo de Jesus, mas nós sabemos que esse fato aqui comprova que Jesus, irmãos, crescia dentro dessa graça espiritualmente forte para enfrentar todos os desafios que ele vinha, né, no decorrer do seu ministério. E graças a saber que Deus está em nosso crescimento, no nosso dia a dia, enquanto nós vivemos, nós o adoramos, nós meditamos, né? Enquanto nós vivemos a vida, mesmo quando ela é dura, mesmo quando ela é sofrida, em sua rotina, nós temos a graça de Deus em nossas vidas. Bom, e no subtópico 2, Jesus e a sua maioridade. Lucas mostra o desenvolvimento espiritual em 2 outras passagens do seu evangelho. Em Lucas 2,46, e na situação do templo, lá, Jesus se mostra como alguém que já tem consciência da sua missão, como a gente já disse. Ele se mostra convicto daquilo que ele está dizendo, que ele está passando. Ele veio para cuidar dos negócios de seu pai, foi o que ele disse para sua mãe. Ele veio cuidar dos negócios de seu pai. Por outro lado, Lucas mostra no relato do batismo de Jesus como ele se identifica com o povo e recebe a capacitação divina para o exercício do seu ministério. Além dele crescer em desenvolvimento e em sabedoria, né, com o meio que ele vivia, ele também recebeu essa sabedoria do alto. Né? Ele também recebeu essa capacitação divina, ele foi capacitado para isso. Ele teve essa capacitação. Até os 30 anos, ele permaneceu na cidade de Nazaré e trabalhou como carpinteiro. Então, ele viveu até os 30 anos uma vida completamente normal. É claro que até os 12 uma vida normal, inconsciente da sua missão. Dos 12 aos 30, ele viveu também normalmente, só que com a consciência do que ele já ia fazer, com a consciência da sua missão, com a consciência que ele veio para cuidar das coisas de seu pai, né? Então, ele já tem essa consciência. Então, ele esperou pacientemente pelo momento certo. Ele esperou o momento determinado. Então, nós precisamos viver, né, também esperando o momento certo, o tempo certo. Porque nós vivemos numa sociedade que ela é imediatista, ela é coisa assim rápida, eu quero agora. Não consegue esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo kairos, é o tempo ideal para as nossas vidas. E nós não estamos conseguindo esperar por esse tempo. Nós queremos o nosso momento, o nosso tempo. E olha, Jesus esperou quantos anos?
Dos 12 aos 30, ele esperou 18 anos, certo? 18 anos que ele ficou esperando o momento certo, determinado, para ele cumprir a sua missão, para ele começar o seu ministério. Não foi do dia para a noite. Ele começou o seu ministério aos 30 anos, 18 anos depois dessa consciência. Verdade. Então, irmão, nós temos uma lacuna de 18 anos. Jesus ali, depois dos seus 12 anos ali no templo, né? É o último relato que nós temos. Depois ele vai aprender uma profissão, ele vai se aperfeiçoar ainda mais na leitura, nas Sagradas Escrituras, vai se fortalecendo, vai crescendo, se desenvolvendo. E quando nós chegamos em Lucas 3, 21, 22, nós temos então um relato do batismo de Jesus. João Batista está batizando e olha quem vem, Jesus. E João diz o quê? Lá vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então quando Jesus vai se aproximando, ele vem dar o exemplo, irmãos, para que assim como ele batizou, assim como ele cumpriu as tradições, nós também temos que cumprir, nós também temos que passar pelo batismo, né? E ali o povo viu graça nele, ali com certeza o povo se admirou, porque diz então o versículo 22, que o céu se abriu, uma pomba corpórea desceu sobre ele, e uma voz dizia, esse é meu filho amado em quem eu tenho comprazido. Então isso é maravilhoso, irmãos. Esperar 18 anos, irmãos, estando no anonimato, sabe, sem relato, sem o que ele fez, vivendo uma vida normal, uma vida tranquila, sabe, esperando cumprir o propósito de Deus na vida dele. É isso que hoje, como a irmã está falando, essa vida nossa, as pessoas imediatistas, que elas querem tudo para já, e isso tudo para já, irmãos, muitas das vezes as pessoas ficam sem compromisso com seus atos, com as consequências dessa vida corriqueira do nosso dia a dia. Muitas pessoas tomam atitudes dentro do imediatismo e assim, sem medo, né? Ou muitas das vezes assim, vão tomar essa atitude, mas não sabe que ela vai ter consequências drásticas. Mas por não esperar o tempo de Deus, as pessoas tomam atitudes precipitadas na sua vida. Isso é um perigo, né? E esse mesmo João que não tem falado é o mesmo João que a gente aprendeu semana passada. O João que nasceu, né, antes do Senhor Jesus, foi anunciado como o João que veio, né, preparar o caminho. Ele veio preparar o caminho de Jesus. Então é esse mesmo João que batizou Jesus, certo? Então ele veio preparar o caminho e batizou Jesus aos 30 anos, onde começou o seu ministério, né? Esperou também cumprir o tempo. Também esperou cumprir o tempo, né? Então, Jesus não sofria de nenhum distúrbio mental, nem tampouco era desajustado emocionalmente. Ele era totalmente controlado. Isso é fato. Entregam pelo rito da circuncisão. Então, nós aprendemos que foi um Jesus que a gente conheceu a partir de hoje, um Jesus completamente normal na sua infância e juventude. Não foi algo sobrenatural, esplendoroso, não. Ele veio simplesmente como um ser humano normal, no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Tá? Então não podemos esquecer isso. Nós temos esquecido esse fato. Temos colocado Jesus como totalmente santo, divino, esquecendo o lado humano de Jesus, o quanto que ele sofreu, que ele chorou, que ele teve suas necessidades, suas emoções, né? Então ele teve todo esse desenvolvimento natural do homem, do ser humano. Nasceu, cresceu, viveu normalmente, mas o que faz a diferença de Jesus para qualquer outra pessoa é porque ele foi sem pecado, irmãos. Totalmente isento, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Essa é a diferença única, mas o mais normalmente, viu? Uma criança normal, um adolescente normal, um adulto normal como eu e como você, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas tribulações do nosso dia a dia, mas venceu. E qual é o nosso alvo? O nosso alvo é o crescimento. Todos os dias nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, porque crescimento sem conhecimento é uma deformação. Assim como também o crescimento sem a graça também
não é certo, não é correto. A gente precisa crescer na graça, no conhecimento, todos os dias. O cristão deve atentar para o fato de que onde se privilegia apenas o conhecimento intelectual sem a adição da graça, o levará a uma vida árida. Da mesma forma, esse mesmo crescimento onde se privilegia apenas a revelação e menospreza a razão, o conduzirá ao fanatismo, é de onde vem o fanatismo. O crente deve, a exemplo do Senhor, crescer de forma integral, né, de forma completa, em graça e em conhecimento. Eu costumo até dizer, irmãos, que graça sem conhecimento, fanatismo. Conhecimento sem graça, religiosidade. E nós estamos cheios de pessoas religiosas e pessoas fanáticas, né, que não têm os dois, vamos dizer assim, bases fundamentais para o ministério abençoado que Jesus tinha, que era graça e era conhecimento. E é isso aí, irmãos. É isso que nós gostaríamos de passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, né, esse debate. Espero que tenha ajudado vocês, tanto na sua aula, você professor, quanto você aluno, a aprender mais sobre a infância de Jesus. Verdade. Então nós entendemos aí que Jesus cresceu normalmente, né, como uma criança, e foi muito feliz no saber esperar e no crescer no conhecimento da graça. Que Deus tenha abençoado todos vocês. Um forte abraço aí e até a próxima lição. Até a próxima. Um abraço.